Olá, seja bem-vindo. Esse é o vídeo de número 2 do tópico 6 de algoritmos e estruturas de dados. Estamos falando sobre ordenação. Vamos agora partir para uma próxima ideia de ordenação, uma próxima forma de se fazer ordenação, que é o selection sort. O selection sort, ou ordenação por seleção, baseia-se justamente na ideia de selecionar o menor ou maior elemento no vetor. Então, eu sempre vou procurar o menor ou maior, ou seja, fazer implementar um algoritmo de busca pelo máximo ou mínimo do vetor. Depois que eu encontro o máximo ou o mínimo, por exemplo, se eu encontrei o mínimo elemento do vetor, eu sei que o mínimo elemento vai ficar na primeira posição do vetor. E aí eu posso pensar que aquela primeira posição não existe mais e buscar o mínimo elemento do segundo para frente. Então, essa é a ideia da ordenação por seleção, é usar a operação de mínimos ou máximos para fazer ordenação. Então, imagina que seu vetor começa cheio, então ele começa todo cinzinho aqui, eu vou procurar o menor elemento e encontro ele aqui, no 12. Aí o que eu faço? Bem, então, quando eu começo com o vetor cheio, eu tenho que guardar o mínimo na primeira posição do vetor cinza. A primeira posição do cinza é aqui, então eu troco o mínimo com quem está na posição que deveria ser dele por direito. Então vejam, 12 passa para cá, o meu vetor torna-se uma posição a menos cinza, então na verdade agora o meu vetor em estudo é esse daqui, do 57 para frente. Então veja que essa seta aqui controla onde eu começo a procurar pelo mínimo. Então agora eu começo a procurar pelo mínimo do 57 para cá, então é como se o 12 já não existisse mais. E é aí que eu encontro o 25 e troco o 25 com 57. Ando mais uma vez aqui com a posição para a inserção, e aí vou procurar o mínimo, encontro 37, coloco ele aqui, e veja, paulatinamente eu vou reduzindo o tamanho da pesquisa pelo mínimo a ser feita até que eu chego no final com a ordenação completa. Em cinza só tem um elemento, não faz sentido, não preciso pesquisar nada, não tem que fazer nenhuma mudança aqui no vetor. Aqui vocês têm um pseudocódigo do selection sort, que é quase praticamente a implementação em C++, né, assumindo que o array tem tamanho n, então eu vou da posição 0 até n-2, então vou do primeiro até o penúltimo, fazendo o quê? Colocando cada um desses valores em um momento como o menor de todos. Então eu assumo que o menor começa na posição K. Então, por exemplo, vetor de tamanho nzão, desculpa, n-1, né? A última posição é n-1 e ele tem n elementos. Então, o K começa aqui, em 0, porque eu vou primeiro estudar todos os elementos procurando pelo mínimo, ou seja, né, começo assumindo que todo mundo está pintado de cinza. Depois o meu K anda para cá, e aí só está pintado de cinza do 57 para frente, por exemplo, e por aí vai. Então, esse laço controla justamente a posição em que começa a minha pesquisa pelo mínimo. E aí eu vou da posição seguinte, procurando, percorrendo, né? Então, ou seja, eu faço aqui o percurso de todo o vetor. Então, se o K é o eu vou inserir na posição K, eu começo olhando para o 1, para o 2 e assim por diante, e vendo se, bem, se esse número que eu estou olhando é menor do que o número que está na posição inicialmente K, né? Mas é a posição do menor, eu troco e aí guardo agora esse valor como sendo a nova posição menor.
Então veja, eu estou justamente pesquisando pelo mínimo dentro dos elementos. Então começo com 25 como mínimo, 57 não é, o 48 não é, o 37 não é. Opa, o 12 é menor que o 25, então posição menor vem para cá. E aí eu olho, 92 é menor que 12? Não é, então terminei. E agora eu vejo, opa, o menor é diferente de quem é o meu K? Vejam que é diferente. Significa que eu encontrei um mínimo numa posição distinta de onde ele deveria estar. Então aqui eu estou simplesmente fazendo a troca entre as duas variáveis. A variável, a posição em que estava no menor e a posição em que ele deve ficar, que agora é a posição K. E aí eu ando com a minha variável K para a posição seguinte. Essa posição está fixa, definida, já com o valor mínimo, e eu olho para as posições subsequentes. Então, essa é a ideia do algoritmo Selection Sort. Como que é a eficiência do Selection Sort? Dá para a gente demonstrar, destrinchar esse laço aqui de repetição e verificar que, seja no pior caso ou no caso médio, eu continuo tendo custo quadrático. Então, na prática, você não tem muita diferença do Selection Sort para o Bubble Sort, a não ser, tem estudos que mostram que quando o tamanho do array não é muito grande, é relativamente pequeno, você tem um pouco de melhora em relação ao Bubble Sort. Mas ainda assim é algo discutível e ilimitado, e também nesse cenário vai ainda ser pior do que o Insertion Sort, que também é um método quadrático e que vai ser o próximo que nós vamos falar aqui. Vamos, aliás, falar dele então. O Insertion Sort, ou ordenação por inserção, ele trabalha um princípio de ordenação que é comum para quem gosta de jogos de cartas, talvez vá sentir aí vai perceber uma familiaridade com a ordenação por inserção, porque é uma forma, quando a gente está jogando cartas, de você, na sua mão, ordenar as cartas que estão na sua mão ali, seguindo, né, a sequência. Então, basicamente, a gente pega, imagine que você tem uma pilha de cartas, com, né, todas elas viradas para baixo, ou seja, você não tem visão da ordem em que elas estão dispostas. Você remove uma carta dessa pilha, e aí você olha para as cartas que já estão na mão, sempre na mesma sequência, e vai verificando onde aquela carta que você tirou da pilha se encaixaria corretamente. Então você vai pensando agora que ao invés de uma pilha de cartas você tem um vetor, você vai do vetor da esquerda para a direita, percorrendo ele, e olhando à medida que você avança, deixando quem está à sua esquerda mais ordenado, olhando para os elementos que estão à direita e tentando colocá-los na parte esquerda do seu vetor de forma mais ordenada. O Insertion Sort também tem complexidade computacional quadrática. Então, ele é o terceiro exemplo aí de algoritmo de ordenação que nós estamos vendo com complexidade quadrática, seja para pior, como também em caso médio. De novo, aqui o apelo dele, assim como do Selection Sort, é que são algoritmos simples, fáceis de se implementar. Por isso que eles são populares e são estudados até hoje. Vamos ver aqui nesse exemplo gráfico como que funciona o Insertion Sort. Então você começa de novo, imagine que o seu vetor está todo pintado de cinza, e aí você começa olhando sempre do segundo elemento em diante no seu vetor que está pintado de cinza. O segundo elemento é aquele que você quer inserir. Inserir em relação a quem? A quem está à esquerda. Então, por exemplo, eu quero inserir o 2 na melhor posição à esquerda. Qual é a melhor posição? É antes do 5. Então, o 5 é deslocado, e aí o 2 passou a estar na sua posição correta momentaneamente, claro. Aí eu vou e agora, veja, reduzo o meu vetor cinza em uma posição
e vou olhar para o segundo elemento do vetor cinza, que é o 4, e ver o 4, onde ele se encaixaria nos números à esquerda dele? Bem, o 4 é menor que o 5? Sim, então o 5 tem que ser deslocado. E aí, o 4 é menor que o 2? Não, ele não é menor que o 2, então o 2 fica onde está. Portanto, o 4 tem que estar no lugar do 5, e aí você, mais uma vez, reduz o seu vetor cinza de tamanho e verifica qual é o próximo elemento que eu quero inserir. É o 6. Sempre, né, o segundo do conjunto cinza de vetores. O 6 tem que vir antes do 5? Não. Bem, como os demais já estão nas suas posições corretas, repare que eu não faço mais nada, então não movimento o meu 6, reduzo mais uma vez a cor do meu vetor cinza, o tamanho do meu vetor cinza, e verifico agora o 1. O 1 é menor que o 6, então o 6 tem que ser deslocado, é menor que o 5, que tem que ser deslocado, que é menor que o 4, que tem que ser deslocado, que é menor que o 2, que tem que ser deslocado. Então a melhor posição para o 1 é antes do 2. Mais uma vez reduzimos o vetor cinza de tamanho, olhamos para o 3. 3 é menor que o 6, que é menor que o 5, que é menor que o 4, então todos esses são deslocados e a posição correta do 3 é aqui entre o 2 e o 4 e finalmente quando o vetor cinza atinge tamanho 1, você tem a condição de parada. Então repare que o elemento a ser inserido, você repete o deslocamento dos seus elementos à esquerda, os vizinhos à esquerda, enquanto esse elemento é menor do que os seus vizinhos à esquerda. 1 é menor que 6, que é menor que 5, que é menor que 4, que é menor que 2. Então, enquanto é verdade que o elemento a ser inserido é menor, você desloca para a direita os seus vizinhos à esquerda. Você vai empurrando eles para cá para abrir espaço para ele ser inserido na posição correta. E quando interrompe, quando se quebra essa comparação, por exemplo, 3 é menor que 6, menor que 5, é menor que 4, é menor que 2? Não. Nesse momento, para o processo de deslocamento e você sabe que você tem que inserir o 3 justamente nessa posição aqui. Então, esse é o espírito do algoritmo Insertion Sort. Muito bem, vamos parar esse vídeo por aqui agora e no próximo vídeo nós vamos finalmente entrar no primeiro algoritmo de ordenação eficiente, que trabalha aí com um custo computacional melhor do que os 3 algoritmos que a gente viu até agora, né? O Bubble Sort, o Insertion Sort e o Selection Sort, todos eles de custo quadrático, que é um pouco preocupante um custo como esse quando você quer ordenar um número muito grande de elementos num vetor. Então, o Quicksort, assim como o Merge Sort e o Heap Sort, que vão ser os 3 algoritmos subsequentes que vamos estudar, trabalham com custo computacional menor e por isso são mais adotados nas bibliotecas das mais diversas linguagens de programação. Esse é o assunto do nosso próximo vídeo, então até mais.